Fala galera, eu sou o Matheus E eu sou a Raíssa. e vocês estão no canal Família Sem Fronteiras. Pessoal, hoje a gente vai dar um passeio por dois lugares muito bacanas de Brasília. Um deles vocês estão vendo aqui atrás de mim, é a Universidade de Brasília. E a gente é apaixonado nesse lugar, é um lugar muito importante pra gente, muito especial. Exatamente galera, e além disso, vocês vão ver mais pra frente a quadra modelo, a quadra 308 Sul. E dessa forma, com esse vídeo vocês vão poder ter uma noção de aquilo que idealizaram em relação a como viver e onde estudar aqui em Brasília. Vem com a gente? Pessoal, aqui atrás de mim está o ICC, é o Instituto Central de Ciências, ou Minhocão. É o coração da universidade. Os alunos de graduação, em sua grande maioria, ao longo do curso, vão ter alguma aula aqui, tá? Porque é enorme, se não me engano tem quase 1 quilômetro de extensão. A gente vai colocar aqui direitinho qual é o tamanho do ICC. E logo ali mais adiante, vocês estão vendo o RU, que é o nosso restaurante universitário. E fica bem em frente ao ICC, bem no meio do campus Darcy Ribeiro. E a gente vai dar uma olhadinha nas imagens desse lugar também. Pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês outro ponto muito importante da Universidade de Brasília, que é o Centro Comunitário, ou Tenda, também conhecido como Teta da Madonna. Pessoal, aqui é onde acontecem as colações de grau dos vários cursos que a universidade oferece. Também os eventos de grande porte acontecem aqui. Inclusive eu já estive num show do El Chan e um show da Madonna aqui no Centro Comunitário. Também num show da Valesca Popozuda, aqui no Centro Comunitário. Vem com a gente conhecer um pouquinho mais? Pessoal, agora eu estou sentada aqui tomando uma sombrinha, um ventinho, num dos pontos mais agradáveis da universidade. Eu estou aqui em frente à Biblioteca Central. Essa linda biblioteca, que é a terceira maior biblioteca do Brasil, só fica atrás da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e a Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo. Vou mostrar umas imagens para vocês. Pessoal, do mesmo ponto que eu mostrei a biblioteca para vocês, com uma curta caminhada, a gente chega à reitoria, por esse caminho bonito aqui, bem arborizado. Lá na frente está o prédio da reitoria da universidade, que é o centro administrativo da UNB.
Pessoal, agora a gente trouxe vocês até aqui no Memorial Darcy Ribeiro, ou Beijódromo, como também é conhecido. Ele foi inaugurado no ano de 2010 em homenagem a Darcy Ribeiro, que foi o primeiro reitor da universidade, o idealizador de tudo isso também. E ele tem esse aspecto de uma nave espacial para trazer uma ideia de modernidade e também de uma maloca, em homenagem ao Darcy Ribeiro, que era antropólogo de profissão. Vamos conhecer um pouquinho mais? Pessoal, agora nós estamos aqui nesse lindo mural que fica na Faculdade de Educação. Vejam que prédio bonito. E a gente escolheu mostrar a Faculdade de Educação dentre tantos outros prédios, tantos outros departamentos para vocês, porque esse foi o primeiro prédio da Universidade de Brasília. Hoje a Faculdade de Educação ela encontra-se no conjunto dos 3 primeiros prédios que foram construídos no campus Darcy Ribeiro. Então, por causa do seu valor histórico, a gente quis mostrar, mas a universidade ela não é composta só pela Faculdade de Educação, nós temos também a Faculdade de Tecnologia, Instituto de Química, Instituto de Biologia, uma infinidade de cursos e vários outros campi também. Vocês ficam agora com imagens da Faculdade de Educação. Fala galera, a gente vai começar o nosso percurso aqui na quadra modelo 308 Sul. A gente está aqui em frente à banquinha, né? Essa banquinha aqui da quadra 308. Para quem não faz ideia do que é isso aqui, enfim, a gente está passando aí por esse momento de digitalização, tudo agora é e-book, PDF, etc. Antigamente o pessoal ia numa lojinha assim para comprar jornal, comprar revista, era aqui que o pessoal se informava, entendeu? Hoje em dia já não tem muito mais essa função e por esse lugar aqui ser um lugar muito turístico, a dona da banquinha adaptou ela para vender souvenirs, enfim. Vocês podem ver que esse senhorzinho aqui, ó, é Lúcio Costa, o urbanista aí que planejou Brasília. Enfim, vocês vão ver que o lugar tá bem legal. Uma característica bem legal daqui dessa quadra, galera, é que todos os apartamentos são vazados, ou seja, tem janela para os dois lados. Esse ponto aqui é bem legal porque vocês conseguem ver os dois tipos de fachada. De um lado aqui à esquerda a gente tem essa fachada, né, que o pessoal chama de televisão de candango, que é composta por vidro e ferro. E da mesma forma, a gente tem esse outro tipo de fachada, que é o que o pessoal chama de cobogó. A fachada é composta por tijolos furados, né, que permitem uma melhor ventilação do prédio. Pessoal, atrás de mim vocês estão olhando outro detalhe que é bem característico aqui de Brasília. São esses pilares aí, ó, que o pessoal aqui da região chama de pilotis. Eles seguem a ideia de que todo o espaço de Brasília é público, né? E que, portanto, essa área deve ser de livre acesso a qualquer pessoa aí que quiser transitar por ela. Geralmente o pessoal aqui desses prédios usa esse espaço para lazer mesmo aí, enfim, se divertir, praticar um yoga, essas coisas, né? Outro detalhe que vocês podem reparar aqui é a elegância desse lugar, né, pessoal? Ó, esses pilares todos revestidos de mármore e esse piso com acabamento preto ficou uma combinação bem legal. Galera, agora eu tô aqui em frente ao Jardim de Infância da 308, né?
E tem essa placa bem legal, ó, celebrando 40 anos da visita da Rainha Elizabeth II aqui. Ela veio visitar aqui em 1968, prestigiar todo esse conceito, né, da quadra modelo aí, desenvolvido por Lúcio Costa. Enfim, aqui a gente tem diversos prédios e alguns detalhes arquitetônicos de Oscar Niemeyer e também o paisagismo, né, que foi todo desenvolvido aí por Lemarx. Vocês vão ver aí nas imagens, enfim, é um jardim bem legal aqui, tem o espelho d'água que vai vir mais pra frente. Galera, atrás de mim vocês estão vendo a Escola Classe, né? Ela tem esse nome porque aqui nessa quadra vocês vão ter duas escolas. A Escola Classe, que enfim vai ter aquela educação mais tradicional, mais formal. O aluno vai ter acesso àquelas disciplinas que todo mundo já sabe, português, matemática, história, geografia e por aí vai. E aqui é a Escola Parque, galera. Essa aqui é a escola que o aluno vai no contraturno, né? E ela tem como objetivo desenvolver outro tipo de habilidades aí nos alunos. Então aqui a criançada ela tem acesso a esportes, dança. É aquela ideia da escola integral, né? Que vocês podem ver, olha que loucura. Lá em 1960, o Anísio Teixeira já estava com essas ideias aí. E olha só que privilégio, galera. Por mais que Brasília tenha sido concebida para ser a capital do Brasil, enfim, surgimento de uma nova metrópole, olha só que legal. Eu tenho a Escola Classe aqui atrás de mim, ó. E aí dando uma voltinha, eu tenho a Escola Parque ali que, enfim, é o contraturno, né? E dando mais uma voltinha, é a casa do aluno, galera. Outro detalhe bem legal, galera, é que a quadra conta com sua própria biblioteca. O pessoal cai em fake news naquela época só se jogasse alguma mentira aí dentro, entendeu? Uma curiosidade aqui da quadra modelo é que todos os prédios têm 6 andares, com exceção desse aqui, ó, que é o bloco D. Isso porque vocês podem ver que, enfim, a topografia aqui ela é mais elevada, né? E aí resolveram reduzir 2 andares desse prédio aqui para poder harmonizar com esses outros prédios aqui da quadra. Se vocês olharem aí bem em cima, ó, dá para ver que parece que os 2 prédios são da mesma altura. Outro detalhe bem legal aqui da quadra é que os prédios têm até 6 andares. Para que isso? Para dar aquele aspecto mais interiorano assim a cidade. Então a criança tem a liberdade de descer aqui e brincar aqui na rua, né? Aí qualquer coisa, o pai só vai lá na janela e chama: fulano, volta para casa. Outro lugar bem legal aqui da quadra modelo é esse espaço aqui atrás de mim, ó, chama Espaço Cultural Renato Russo. Leva esse nome em homenagem ao vocalista da banda Legião Urbana, né? E enfim, quem já vem acompanhando nossos vlogs já deve ter ouvido várias músicas aí dessa banda, que é daqui de Brasília. E é um espaço bem legal, galera. Lá vocês têm acesso a teatro, bibliotecas, tem galeria de arte, dá para fazer diversos cursos aí da parte de artes visuais. Enfim, vocês veem que o pessoal aqui da quadra modelo é bem privilegiado, né? Galera, sem dúvidas, o bloco F da 308 é um monumento à parte. Ele conta com esse elemento aqui atrás de mim, ó, o espelho d'água. Roda as imagens aí que vocês vão ver que lugar maravilhoso. Então, galera, a gente já vai chegando aqui no final do nosso recorrido, né? E vocês podem ver que, enfim, tem aquela parte que o pessoal mora, né? Que são os blocos. Tem a parte aí da educação. Vocês puderam ver as imagens do jardim escolar, escola parque, escola classe. Tem a área do lazer também, né? O Espaço Cultural Renato Russo, que aquele prédio fica lá no fundo, onde o pessoal tem acesso a teatro,
galeria de arte, entre outras coisas. E o Lúcio Costa também pensou o espaço de culto, né? É esse espaço ali atrás, ó, que vocês estão vendo, é a igrejinha da 308. E aí já fica aquela propaganda, né, galera? Enfim, eu não vou mostrar a igrejinha nesse vídeo porque já fiz um vídeo aqui no canal com vários detalhes, várias características aí dessa igreja. Enfim, eu vou colocar o card bem aqui, ó, em cima dela, para você poder acessar aquele vídeo, caso você não tenha assistido, que tá bem legal. Então é isso, pessoal, a gente está encerrando mais um vídeo no nosso canal aqui hoje, nesse pôr do sol lindo de Brasília, aqui na Faculdade de Educação, na UNB. Exatamente, galera, a gente espera que vocês tenham curtido esse vídeo e agora a gente chega na parte do ritual padrão, né? Curte, compartilha, comenta. Se você é novo, se inscreve aqui e ativa o sininho para você receber as notificações. Por quê, Raíssa? Pessoal, a gente vai trazer umas novidades aí no canal nas próximas semanas e estejam atentos, que vai ser muito bacana.